Para que possa entender o que é chamado de pensamento criativo, é necessário estudar brevemente o processo da evolução que criou o homem pensante. O homem pensante está há muito tempo na estrada da evolução e percorreu um caminho muito longo. As palavras do juiz Thomas Troward em Mystery and Bible Meaning, Mistérios e Significado da Bíblia. O homem aperfeiçoado é o ápice da pirâmide evolutiva, e isso decorre de uma sequência necessária. Vamos rastrear o homem pensante através dos 5 passos evolutivos que acreditamos que ele tenha percorrido, a começar do mais inferior, a saber, o período mineral. Aqui encontramos a vida em sua forma mais rudimentar, imóvel e inerte, uma massa de substâncias minerais sem poder de locomoção. Período vegetal. Aqui encontramos a vida numa forma mais ativa, com inteligência suficiente para recolher alimento, crescer e se reproduzir, mas ainda incapaz de se mover de suas amarras fixas. Período animal. Aqui encontramos a vida numa forma ainda mais elevada e inteligente, com capacidade de se deslocar de um lugar para o outro. Período humano, ou do homem pensante, onde encontramos a vida em sua forma mais elevada. Mais elevada porque o homem pode pensar e porque o pensamento é a forma mais elevada de energia organizada. No reino do pensamento, o homem não conhece limites. Ele pode enviar seus pensamentos às estrelas com a rapidez de um raio. Pode reunir fatos e montá-los em novas e variadas combinações. Pode criar hipóteses e traduzi-las em realidade física por meio do pensamento. Pode raciocinar tanto de forma indutiva quanto dedutiva. Período espiritual. Nesse plano, as formas inferiores de vidas descritas nos 4 períodos prévios convergem e se tornam infinitas em natureza. Nesse ponto, o homem pensante se desenvolve, expande e cresce até projetar a capacidade de pensamento na inteligência infinita. De momento, o homem pensante não passa de uma criança, pois não aprendeu a se apropriar da inteligência infinita, chamada espírito, para utilizá-la. Além disso, com raríssimas exceções, o homem ainda não reconheceu o pensamento como o elo que dá acesso ao poder da inteligência infinita. Essas exceções foram figuras como Moisés, Salomão, Cristo, Platão, Aristóteles, Sócrates, Confúcio e um número comparativamente pequeno de outros do tipo. Desde o tempo destes, tivemos muitos que desvendaram parcialmente essa grande verdade, mas a verdade em si está tão disponível agora como naquela época. Para fazer uso do pensamento criativo, deve-se trabalhar em larga medida com a fé. E este é o motivo principal pelo qual a maioria de nós não se dedica a esse tipo de pensamento. O mais ignorante dos homens pode pensar em termos de raciocínio dedutivo, ligados a assuntos de natureza puramente física e material. Mas dar um passo maior e pensar em termos de inteligência infinita é outra questão. O homem comum fica totalmente desorientado no momento em que vai além do que pode compreender com a ajuda dos 5 sentidos físicos da visão, audição, olfato, tato e paladar. A inteligência infinita não opera por nenhum desses sentidos, e não podemos invocar sua ajuda por meio de nenhum deles. Como pode, então, alguém apropriar-se do poder da inteligência infinita? É, portanto, uma pergunta natural, e a resposta é: com o pensamento criativo.
Para deixar clara a forma exata de como isso é feito, vou chamar sua atenção agora para algumas das lições anteriores, pelas quais você foi preparado para compreender o significado do pensamento criativo. Na lição 2, e em certa medida, em praticamente todas as outras lições até aqui, você observou a frequente citação do termo autossugestão, sugestão que você faz para si mesmo. Vamos voltar ao termo outra vez, pois autossugestão é a linha telegráfica, por assim dizer, por onde você pode registrar em sua mente subconsciente uma descrição ou plano daquilo que deseja criar ou adquirir de forma física. Trata-se de um processo que você pode aprender a usar facilmente. A mente subconsciente é a intermediária entre a mente consciente pensante e a inteligência infinita. Você pode invocar a inteligência infinita apenas por meio do subconsciente, dando instruções claras sobre o que quer. Aqui você se familiariza com o motivo psicológico para ter um objetivo principal definido. Se ainda não viu a importância de criar um objetivo principal definido para a sua carreira profissional, você sem dúvida verá antes que esta lição esteja dominada. Sabendo por minha experiência como novato no estudo desse e outros assuntos relacionados, o quão pouco eu entendia de termos como mente subconsciente, autossugestão e pensamento criativo, tomei a liberdade, no decorrer desse curso, de escrever tais termos com todos os exemplos e ilustrações concebíveis para tornar o seu significado e método de aplicação tão claros que nenhum aluno deixe de entender. E isso explica a repetição de termos que você observará ao longo de todo o curso, e ao mesmo tempo serve como pedido de desculpas aos alunos que já avançaram o suficiente para compreender o significado de muita coisa que o novato não vai entender na primeira leitura. A arte de vender consiste largamente em conhecer e mostrar ao comprador potencial os méritos reais dos bens ou serviço que você está tentando vender. A mente subconsciente tem uma característica marcante, para o qual chamarei agora sua atenção. Ou seja, ela registra as sugestões que você envia pela autossugestão e invoca a ajuda da inteligência infinita para traduzir essas sugestões em sua forma física natural, por meios naturais que não são de modo algum extraordinários. É importante entender a frase anterior, pois, se fracassar em compreendê-la, é provável que fracasse também em compreender a importância da base em que esse curso inteiro é construído. Sendo esta base a inteligência infinita, que pode ser alcançada e usada à vontade por meio do Mastermind, descrito na lição 1. Estude com cuidado o parágrafo anterior, pensando e refletindo a respeito sobre todas as sugestões que lhe chegam. A mente subconsciente tem outra característica notável: aceita e age sobre as sugestões, sejam construtivas ou destrutivas, vindas de fora ou da mente consciente. Você pode ver, portanto, o quanto é essencial observar a lei da evidência e seguir cuidadosamente os princípios estabelecidos no início desta lição, ao selecionar o que vai transmitir à sua mente subconsciente mediante a autossugestão. Pode ver por que deve procurar diligentemente por fatos e por que não se pode dar o luxo de dar ouvidos a caluniadores e difamadores, pois fazer isso equivale a alimentar a mente subconsciente com alimento venenoso e ruinoso para o pensamento criativo.
A mente subconsciente pode ser comparada à chapa de uma câmera, onde a imagem de qualquer objeto colocado diante dela é gravada. A chapa não escolhe o tipo de imagem a ser gravada, registra qualquer coisa que chegue através da lente. A mente consciente pode ser comparada ao obturador, que intercepta a luz, permitindo que nada alcance a chapa a não ser que o operador deseja. A lente da câmera pode ser comparada à autossugestão, pois é o veículo que transporta a imagem do objeto a ser registrado para a chapa. E a inteligência infinita pode ser comparada ao revelador, depois que a foto foi gravada, trazendo a imagem para a realidade física. A câmera comum é um instrumento esplêndido para se comparar com o processo do pensamento criativo. Primeiro ocorre a seleção do objeto a ser exposto diante da câmera. Isso representa o objetivo principal definido. Em seguida, vem a operação real, de registrar um esboço claro do objetivo, pela lente da autossugestão, na placa da mente subconsciente. Aqui a inteligência infinita entra e revela o contorno do objetivo em uma forma física adequada à natureza desse objetivo. A parte que você deve executar é clara. Você seleciona a imagem a ser gravada, o objetivo principal definido. Então fixe a mente consciente nesse objetivo com tal intensidade que ela se comunica com a mente subconsciente via autossugestão e registra a imagem. Aí você começa a esperar manifestações de realização física do tema da imagem. Tenha em mente o fato de que você não senta e aguarda, nem vai para a cama dormir com a expectativa de acordar e esperar que a inteligência infinita derrame sobre você o objetivo principal definido. Você vai em frente, de maneira usual, fazendo seu trabalho diário de acordo com as instruções estabelecidas na lição 9 deste curso, com plena fé e confiança de que formas e meios naturais para a realização do objetivo definido se descortinarão no momento adequado e de forma apropriada. O caminho pode não se abrir, de repente, do primeiro passo até o fim, mas pode se abrir um passo de cada vez. Portanto, quando ficar consciente de uma oportunidade para dar o primeiro passo, dê sem hesitação e faça o mesmo quando o segundo, terceiro e todos os passos subsequentes, essenciais para a realização do objetivo principal definido, se manifestarem. A inteligência infinita não vai construir uma casa e entregá-la para você, pronta para você entrar, mas abrirá o caminho e fornecerá os meios necessários para que você possa construir sua casa. A inteligência infinita não vai mandar a caixa do banco depositar uma determinada quantia de dinheiro em sua conta só porque você sugeriu isso para sua mente subconsciente, mas abrirá o caminho para que você possa ganhar ou pedir esse dinheiro emprestado e colocá-lo em sua conta. Qualquer homem pode tornar-se grande, fazendo as coisas triviais da vida em espírito de grandeza com um desejo genuíno de ser útil aos outros, independentemente da sua vocação. A inteligência infinita não vai despejar o atual inquilino da Casa Branca e fazer de você o presidente no lugar dele, mas provavelmente agiria sob as circunstâncias adequadas para influenciá-lo e prepará-lo para ocupar o cargo e então ajudá-lo a chegar lá, pela via normal de procedimento. Não conte com a realização de milagres para a conquista do objetivo principal definido. Conte com o poder da inteligência infinita para guiá-lo por canais naturais e com a ajuda das leis naturais para a realização. Não espere que a inteligência infinita traga o objetivo principal definido. Em vez disso, espere que a inteligência infinita o direcione
para o objetivo. Como novato, não espere que a inteligência infinita atue rapidamente em seu nome, mas, à medida que ficar mais hábil no uso da autossugestão e desenvolver a fé e compreensão necessárias para a rápida realização, você pode criar um objetivo principal definido e testemunhar a sua imediata tradução em realidade física. Você não caminhou na primeira tentativa, mas agora, adulto, hábil em andar, você caminha sem esforço. Também olha a criancinha que cambaleia ao redor, tentando caminhar, e ri de seus esforços. Como novato no uso do pensamento criativo, você pode ser comparado à criancinha aprendendo a dar os primeiros passos. Tenho o melhor dos motivos para saber que essa comparação é precisa, mas não vou declará-los. Vou deixar que você descubra o seu motivo à sua maneira. Tenha sempre em mente o princípio da evolução pelo qual todas as coisas físicas estão eternamente em ascensão, tentando completar o ciclo entre inteligência infinita e inteligência finita. O homem é o exemplo mais elevado e mais notável do funcionamento do princípio da evolução. Primeiro o encontramos dos minerais da terra, onde há vida, mas não inteligência. Em seguida, encontramos alçado a uma forma de vida muito mais elevada, com o crescimento da vegetação, evolução, onde desfruta da inteligência suficiente para se alimentar. Depois o encontramos no período animal, onde tem um grau de inteligência relativamente alto, com capacidade de se deslocar de um lugar para o outro. Por último, o encontramos acima das espécies inferiores do reino animal, onde atua como entidade pensante, com capacidade de se apropriar da inteligência infinita e utilizá-la. Observe que ele não alcançou esse estado elevado de um só salto, e ele escalou passo a passo, talvez através de muitas reencarnações. Tenha isso em mente e vai entender porque não é razoável esperar que a inteligência infinita contorne as leis naturais e transforme o homem no depósito de todo o conhecimento e todo o poder, até que ele tenha se preparado para utilizar esse conhecimento e poder com inteligência superior à finita. Se quer um belo exemplo do que pode acontecer a um homem que adquire poder de repente, estude alguns novos ricos ou alguém que herdou uma fortuna. O poder do dinheiro nas mãos de John D. Rockefeller não só está em boas mãos, como está em mãos que o fazem servir a humanidade em todo o mundo, eliminando a ignorância, destruindo doenças contagiosas e ajudando de mil outras maneiras desconhecidas pelos indivíduos comuns. Coloque a fortuna de John D. Rockefeller nas mãos de algum jovem que ainda não terminou o ensino médio, e você poderia ter outra história para contar, cujos detalhes sua imaginação e conhecimento da natureza humana fornecerão. Terei mais o que dizer sobre esse assunto na lição 14. Se já trabalhou na lavoura, você sabe que são necessários certos preparativos antes que a safra possa ser produzida. Você sabe, é claro, que a semente não vai crescer no mato, que requer luz do sol e chuva para o seu crescimento. Da mesma forma, sabe que o agricultor deve arar o solo e plantar corretamente a semente. Feito isso tudo, ele então espera a natureza fazer sua parte do trabalho, e ela o faz no devido tempo, sem ajuda externa. Esse é um exemplo perfeito para ilustrar o método pelo qual se pode alcançar o objetivo principal definido. Primeiro vem a preparação do solo, representada pela fé, inteligência infinita, compreensão da autossugestão e da mente subconsciente, mediante a qual a semente do objetivo definido pode ser plantada. Depois vem um período de espera e trabalho para a realização do objetivo.
Nesse período, deve haver fé contínua e intensificada, que atua como sol e chuva, sem os quais a semente seca e morre na terra. E então vem a realização, o tempo de colheita. E pode haver uma colheita maravilhosa. Estou plenamente ciente de que muito do que estou afirmando não será compreendido pelo novato na primeira leitura, pois lembro de minhas experiências iniciais. No entanto, como o processo evolutivo executa seu trabalho, e ele vai fazê-lo, disso não tenha dúvida. Todos os princípios descritos nesta e em todas as outras lições desse curso irão se tornar tão familiares para você como a tabuada, depois de tê-la dominado. E mais importante ainda, esses princípios vão operar com a mesma certeza invariável que o princípio da multiplicação. Cada lição desse curso fornece instruções definidas a seguir. As instruções foram simplificadas tanto quanto possível, de modo que qualquer um possa entendê-las. Nada foi deixado a cargo do aluno, exceto seguir as instruções e ter fé em sua solidez, sem o que seria inútil tentar. Nesta lição, você está lidando com os seguintes 4 fatores principais, para os quais chamo sua atenção, com o pedido de que se familiarize. Autossugestão, mente subconsciente, pensamento criativo e inteligência infinita. Essas são as 4 estradas que você deve percorrer na escalada em busca de conhecimento. Observe que você controla 3 delas. Observe também, e isso é especialmente enfatizado, que o momento e local onde elas vão convergir para a 4ª estrada, ou inteligência infinita, vai depender de como você trafegar por elas. Você entende o significado dos termos autossugestão e mente subconsciente. Vamos nos certificar também de que saiba o que significa pensamento criativo. Pensamento de natureza positiva, não destrutiva e criativa. O objetivo da lição 8 sobre autocontrole foi prepará-lo para compreender e aplicar o princípio do pensamento criativo com sucesso.